Podcast Voamos Juntos, com a apresentação de Carla Marques. Dedicado, inovador e com um talento único para ensinar, o nosso convidado de hoje cresceu na Lagoa com os 4 irmãos mais novos e em criança queria ser cientista. O mundo das tecnologias da informação foi sempre o palco da sua vida profissional e quando não está a trabalhar, divide-se entre o mar, trilhos na natureza e a música, dedicando-se à guitarra e ao piano. O Filipe Silva é gestor de projetos e trabalha connosco há 15 anos. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Filipe, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. O prazer é todo meu. Eu vou perguntar-te o que pergunto muitas vezes aos nossos convidados. Como sou filha única, tenho muito esta curiosidade. Como é que foi crescer com 4 irmãos mais novos? Foi divertido. Havia sempre bulha, havia sempre... A diferença entre os mais velhos são cerca de 2 anos, portanto, os meus 2 irmãos abaixo tem 2 anos mais novo do que eu, e depois a minha irmã Catarina tem 4 anos de diferença, e portanto crescemos mais ou menos na mesma idade. E brincávamos juntos. E normalmente aquilo corria bem, quando corria mal para os 3. Depois mais tarde apareceram mais 2 irmãos, sendo o mais novo uma diferença de 16 anos, portanto já não dava tanto para brincar, mas é uma experiência, uma relação diferente com o mais novito, pelo menos. Em dois, ué. Se pudesses voltar a um só momento da tua infância, que momento seria esse? Ui, é difícil. Tive tanta coisa. Sinceramente, voltava às férias de verão em família, com os irmãos e com os primos, em que viajávamos pela ilha e fazíamos os piqueniques tradicionais e acho que esta é a melhor imagem que eu tenho da minha infância. Sim, momentos felizes, não é? As férias de verão, sim, ainda por cima com tantas crianças. Havia muitas crianças, e muitas da mesma idade, e portanto era sempre uma alegria juntarmos todos, porque pronto, aquilo acabava sempre em bulha ou sempre em alguma zanga, normalmente por parte dos pais, né? Mas rapazes com 5, 6, 7 é natural que façam muitas destas coisas. A música também está muito presente na tua vida, não é? Tocas Sim. Guitarra, tocas piano. Como é que surgiu este interesse? Bom, eu tenho um tio materno que tocava guitarra e desde pequenino que do lado da minha mãe havia sempre alguma música. Havia uma tia também que tocava guitarra portuguesa, minha avó tocava guitarra portuguesa. E portanto foi natural pegar na guitarra. Aos 10, 12 anos comecei a tocar guitarra e portanto desde aí sempre apareceram momentos como folclore, como um grupo de amigos de guitarra às costas e que se juntava e que tocávamos aquilo que se via na altura, né? anos 90. E portanto fui sempre tocando, mas não de uma forma muito autodidata, não sem formação musical, sem nenhum tipo de formação oficial em termos de guitarra. Até que recentemente disse, eu tenho que perceber numa pauta, tenho que perceber música para tocar música. Então decidi que havia de ir para a Academia de Música, que na Lagoa existe há relativamente pouco tempo, deve ter bem uns 10 anos, 12 anos, e resolvi que devia ter formação musical e que deveria aprender outro instrumento que não guitarra, para não ficar só com a guitarra, ou para não ser viciado naquilo que já tocava. E aí surgiu o piano, e a formação musical tem vindo aí nos últimos 3, 4 anos. Tem sido também uma das ocupações quase diária de ter que tocar qualquer coisa e ler qualquer coisa de música. As tecnologias de informação também sempre estiveram presentes na tua vida profissional. Tiveste várias tarefas ligadas às tecnologias de informação. Como é que surgiu também na tua vida esse interesse? Através do mesmo tio. Ele trabalhava na Disrego, na altura a empresa já faliu.
e trabalhava nas oficinas de reparação. E a dada altura, até para aí uns 10, 12 anos, ele trouxe-nos um Spectrum, que era uma espécie de computador pequenito, que se ligava ao televisor e que se escreviam uns programitas e que tinham os joguinhos, que era a parte mais interessante, né? Fazíamos uns jogos. E foi aí que eu disse, isso é fantástico, eu consigo fazer coisas, ou mandar fazer coisas e elas acontecer. E foi aí que disse, não, eu tenho que seguir a isso. E todas as decisões que tomei depois disso, na escola, naquilo que vinha fazendo a seguir, foi sempre no sentido de ir para esta área. Porque efetivamente fascina-me e hoje continua a fascinar. Obviamente o Spectrum já não existe, nada do que existia dessa altura existe hoje, é tudo completamente diferente. Mas é uma área que me continua a fascinar, obviamente. Neste momento és gestor de projetos no Grupo SATA. Como é que descreverias o teu trabalho? É mesmo um facilitador, porque o gestor de projetos é aquela pessoa que está ali para tentar resolver aquilo que é melhor para a equipa, aquilo que faz com que a equipa trabalhe. Um motor não consegue trabalhar sem óleo, sem combustível, e aqui esta imagem do óleo na engrenagem do motor é exatamente o que o gestor de projetos faz. Garante que toda aquela engrenagem funciona, e funciona com o objetivo, claro, que nos é proposto, de um orçamento ou de um desenvolvimento novo ou uma determinada tarefa que tem que ser realizada para bem da empresa. Mas basicamente é aí que eu me encaixo, que é garantir que aquela equipa de projeto está oleada, que não lhe falta nada, que a tempo tens a matéria que precisa para poder executar as tarefas que lhe são atribuídas, e que a gente consegue chegar dentro do orçamento e dentro do tempo ao fim do projeto. E quais são os valores ou competências que aprecias mais nas equipas com quem trabalhas? A honestidade e a humildade, porque muitas vezes as pessoas têm vergonha, talvez, de admitir que falham, e falhar é o melhor processo de aprendizagem, porque quando fazemos as coisas bem não aprendemos nada, fizemos bem, sabíamos, fizemos. Quando não o fazemos tão bem, ou quando falhamos naquilo que fazemos, aí aprendemos, e portanto a falha é o processo natural de aprendizagem e é o processo que nos ajuda a sermos melhores da próxima vez que vamos fazer as mesmas tarefas. E muitas vezes as pessoas têm algum receio de admitir a falha. E aqui é preciso alguma humildade para fazer, e honestidade também, não ocultar aquilo que eu não consegui fazer. Porque é que não conseguiste fazer? Porque é que te faltou? Não é? Porque pode ser legítima aquela falha. Posso ter falhado efetivamente porque me falta qualquer coisa, e não ser uma culpa minha esta falha. E muitas vezes a parte mais difícil do meu trabalho é perceber isso, é perceber porque é que as pessoas falham. E muitas vezes falham porque não contam toda a verdade, tendem a ocultar aquilo que estão a fazer, ou tendem a mascarar aquilo que estão a fazer porque têm medo de aquilo que possa acontecer, ou porque são novos no trabalho, ou porque têm alguma insegurança, ou porque simplesmente admitir o erro é uma coisa que custa, efetivamente. Mas que acho que é aquilo que admiro mais, é ser humilde e ser honesto. Encarar a falha como uma oportunidade de aprender a fazer melhor. É uma oportunidade, as falhas servem exatamente para aprendermos. Uma das tuas principais preocupações é garantir que as equipas consigam entregar os projetos dentro do prazo e orçamento estipulados. Que estratégias utilizas para manter a produtividade e a eficiência das equipas? Isso depende um bocadinho daquilo que são os trabalhos, ou seja, se estivermos a trabalhar com alguém que tem que elaborar um texto, é preciso garantir que tem toda a informação para criar esse texto. Se tiver que trabalhar com alguém que está a desenvolver uma componente de uma aplicação, tem que garantir que esta pessoa tem toda a informação que precisa para fazer aquela tarefa bem feita. Muitas vezes tentamos acelerar um bocadinho o processo, e no acelerar, o erro que corremos é de não termos uma boa
identificação, uma boa categorização ou especificação daquilo que é para fazer. E muitas vezes as pessoas também não perguntam, e às vezes o meu maior desafio é chegar ao pé das pessoas e dizer assim, o que é que te falta, porque é que não fizeste, E às vezes a gente chega ao fim e percebe que ele não fez porque não sabia exatamente o que é que estava a fazer. E a forma que existe para nós conseguirmos chegar dentro do tempo e dentro do orçamento é exatamente essa, é nós termos, quão mais cedo possível, esclarecer tudo o que é para fazer e o que não é para fazer. Outro dos problemas que existe também é nós fazermos mais do que é preciso. Se dermos uma tarefa para alguém fazer, tentar dizer-lhe que ele tem que fazer dentro de um dia, ou 2 dias, ou 3 dias, o que seja, uma tarefa, e que não pode fugir daquela tarefa, por vezes não é fácil. Especialmente com programadores, por exemplo. Tem uma tendência natural para fazer tudo, e o enésimo caso também tem que passar e tem que fazer. Quando, na verdade, isto não é preciso. Isto é uma perca de tempo, não é? Porque é um caso que nunca vai acontecer. E, portanto, estamos a investir tempo numa coisa que não vai acontecer. Portanto, há várias técnicas para isso. Ao longo dos tempos também fomos investindo naquilo que é a gestão de projetos ágil e existem muitas técnicas que nos permitem prematuramente irmos esclarecendo aquilo que são os objetivos do projeto. E quanto mais esclarecidos formos no início, quanto mais investirmos no início do projeto para garantir que toda a gente tem o mesmo entendimento sobre o projeto, mais fácil é de implementar. Se é fácil, não é fácil. Especialmente se nós misturarmos pessoas da empresa e fora da empresa, fornecedores, por exemplo, que têm os seus próprios métodos, que têm a sua própria visão, não é? E muitas vezes conjugar essas visões para garantir que estamos todos a remar no mesmo sentido não é fácil, mas por isso é que estou aqui. Na SATA nós temos desenvolvido muitos projetos, muitos deles ajudam-nos a ser mais sustentáveis porque digitalizam processos que antes eram feitos manualmente. Há algum projeto em que tenhas participado de que sintas um especial orgulho? Há vários. Há vários. Felizmente participei em muitos projetos interessantes. Por exemplo, agora com a redução do carbono e a implementação do programa da IATA para a compensação de carbono. Nós tentarmos e conseguirmos, acho eu, retirar o papel a bordo. Acho que cada vez mais, ou em cada projeto que nós pegamos, temos sempre essa preocupação. E é uma preocupação que é generalizada, ou seja, acho que toda a gente tem sempre essa preocupação. A gente não vai imprimir papel e não precisa do papel. Será que eu posso enviar um e-mail em vez de enviar ou de imprimir qualquer coisa? E os projetos tendem sempre a ter esse cuidado, quer na parte do ambiente, quer na parte de produtividade, que é outra das maiores vantagens dos sistemas de informação, especialmente os da SATA, porque acho que desempenham um papel importante naquilo que é a digitalização de processos, e temos alguns projetos interessantes, como o projeto da aplicação para os oficiais de placa, a automização do envio de mensagens JACARs para os aviões, reduzindo o papel e o tempo de rotação. Em algumas circunstâncias conseguimos reduzir ou vamos conseguir reduzir até 10, 15 minutos de uma rotação, ou numa rotação de 45 minutos, 15 minutos, é já um terço da rotação. Portanto, é interessante perceber que quase todos os projetos que, se não todos, temos essa preocupação ambiental, preocupação de performance e cliente. Há muitos projetos que tocam no cliente, não é? Como o site, por exemplo, é por excelência. O mais recente, que tem a ver com a parte de reclamações, que
quem reclama nunca está bem disposto, né? Normalmente. Ou pelo menos conheço muito pouca gente que vai reclamar com um sorriso, né? E, portanto, tentar criar um processo que seja o menos burocrático possível, o mais objetivo no sentido de resolver o problema ao cliente. E acho que nós conseguimos, e vai decorrer muito em breve uma apresentação, um caso de estudo com o fornecedor que implementou isso com a SATA. E, portanto, acho que mesmo aí tivemos algum sucesso. Felizmente são poucos os projetos onde não houve sucesso, onde o nosso investimento não evoluiu. Todos os outros projetos que nós temos feito, graças também àquilo que é o envolvimento das equipas, ou seja, nós não temos, e felizmente que assim é há muitos anos, não há projetos onde nós não envolvemos as pessoas que são interessadas. Se alguém pensa num projeto e vamos dar a alguém já como feito, a probabilidade de a pessoa não aceitar ou rejeitar essa aplicação ou este projeto é grande. Envolvida no processo. Tem que ser envolvida. Ela tem que fazer parte, ela tem que explicar, muitas vezes nós aprendemos os processos das áreas para as quais nós estamos a desenvolver. E é com base nisso depois corrigimos ou fazemos a especificação. Então, desde o início do projeto que as áreas são envolvidas nisto, garantindo que é para elas que nós trabalhamos, não é? Recentemente com os TMAs, com os nossos colegas dos aeroportos que nós controlamos, no caso dos formulários de tráfego, o único difícil de trabalhar é o cliente, né? Mas isso normalmente nos feedbacks a gente vai aproveitando aquilo que são os feedbacks do cliente, mas tudo o resto que tem clientes ou clientes internos, aqueles que a gente consegue dizer, não, tu vais dizer como é que tu gostavas de ver esse problema resolvido, vais dizer como é que gostavas que essa aplicação trabalhasse para ti. E é aí que a gente começa a desenvolver e obviamente, se eu faço parte, se eu participo na criação de qualquer coisa, aquilo também é meu. Sim, é uma envolvência diferente. A adoção é maior. E é um caminho que nós já, seguramente, há uns 10 anos que andamos a fazer nos sistemas de informação e que continuamos a fazer, apesar de, neste momento, estar a fazer a gestão de projetos num âmbito um bocadinho mais alargado que não só sistemas de informação, mas o princípio é o mesmo. Se eu tiver que desenvolver alguma coisa para alguém, traga esta pessoa para cá, para ela dizer como é que ela quer que isto... A comunicação entre equipas é muito, muito importante para que o projeto consiga ser bem sucedido. Então, eu diria que todos os projetos que nós desenvolvemos têm 3 objetivos principais: o melhor serviço para o cliente, ser sustentável e aumentar a eficiência das equipas. E tu, que és, portanto, bastante adepto da inovação e das novas tecnologias, qual é que achas que vai ser o impacto da inteligência artificial na gestão de projetos? Como é que vês esse... Eu acho que vai ter o mesmo impacto que teve a Revolução Industrial no princípio do século, que a robótica trouxe, por exemplo, às linhas de montagem, né? Que as pessoas na altura ficavam preocupadas, então agora os robôs vão fazer o nosso trabalho e nós vamos deixar de fazer. E na prática o que se viu na altura foi uma mudança de qualificações. As pessoas que deixaram de fazer alguns trabalhos que os robôs fazem passaram a fazer de técnicos de manutenção destes mesmos robôs. Portanto, o caso da inteligência artificial é um bocadinho maior do que isto, acho eu, porque as capacidades são um bocadinho ilimitadas e preocupa-me mais o facto de não saber se o que estou a ver, o que eu estou a utilizar é real ou não. E isto para mim é que é a principal dúvida, não é? Eu não sei se aquilo que eu vejo nas notícias é real ou não é real, se aquilo que eu vejo num tweet ou num post se é real, se não é real. E para pessoas que têm alguma capacidade crítica, que põem em causa aquilo que estão a ver, até pode não ser muito mau, mas para a maior parte das pessoas que veem constantemente e acreditam naquilo que veem, é fácil movimentar massas para fazer coisas que são indesejáveis, não é?
Obviamente que o contrário também é verdade, é fácil movimentar massas para fazer coisas que são boas, não é? Como tudo, não é? É como tudo, vai dar para tudo, mas preocupa-me um bocadinho na questão da inteligência artificial. Acho que é uma ferramenta extraordinária. Cada vez mais nós vamos usar mais inteligência artificial. Já estamos a usar, mesmo sem saber. As coisas ajustam-se um bocadinho a nós, sem nós pedirmos para que isso aconteça, e isto é, de certa forma, uma forma de inteligência artificial. Mas preocupa-me um bocadinho não ter a certeza, ou ser difícil distinguir aquilo que é real daquilo que foi criado artificialmente. Mas acho que veio para ficar e que vai ser uma mais-valia em todas as... Utilizada pode ajudar-nos a produzir Exatamente, mais, se bem calhar. utilizada pode ser excelente. E o que é que dirias a alguém que começa a trabalhar agora no Grupo SATA? Que vale a pena. Esses anos todos que estou, valeu a pena, vale a pena todos os dias. Se for para a área que eu gosto ou que se enquadre naquilo que é o seu perfil, melhor ainda. Agora que é uma boa empresa para trabalhar nos Açores, sem dúvida, que está melhor nos últimos anos, sem dúvida, que vale a pena, é o que eu tenho para dizer, vale a pena trabalhar na SATA. Obrigada, Filipe, por estares aqui a falar connosco. Muito obrigada pela companhia e até ao próximo episódio.